Olá, boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vinda para essa live maravilhosa. Olá, Léo, Rodrigo, Jax, Renata, Sandra, Ana Paula. Sejam bem-vindos. Vamos só aguardar um pouquinho. Como estão vocês aí do outro lado? Desejo que todos estejam bem. Aqui em Brasília a gente está bem, né? Sim. Estamos bem. Tá bom? Ontem a gente iniciou, né, falando sobre o movimento com a mãe. E hoje a gente vai dar continuidade a isso. Hoje a gente vai falar do movimento interrompido em direção à mãe e suas consequências. Então, tá tudo bem, né, Léo? Graças a Deus, que bom. Tá todo mundo bem. Então, nós vamos falar também sobre as consequências, como que o movimento interrompido em direção à mãe se manifesta na nossa vida. Porque às vezes a gente não sabe, né, que houve um movimento interrompido. E daí a gente só tem os sintomas. E a partir da observação dos sintomas, a gente pode identificar se a gente teve aí algum movimento interrompido em direção à nossa mãe. E aí, trazendo a luz, se tornando consciente, a gente pode fazer esse movimento de volta, esse caminho de volta, né? Olá, Larissa, seja bem-vinda. Mariana, Antônia, sejam bem-vindos, bem-vindas para essa live especial para o Dia das Mães. Eu tô aqui com o meu assistente do lado. Vem cá, amor. Dá um oi, Sueli Matos, boa noite. Né? Só dá um. Tudo bem, pessoal? Ele me deixou só nessas lives, tá aqui como meu assistente, né? Anotando as perguntas. Esses dias, essas lives, Beija, seja bem-vinda. essas lives da mãe, né? Que foi, na verdade, algo que veio para ela. Eu falei, não, isso aí tem a ver com um movimento muito profundo, mas vou deixar você seguir sozinha nesse momento. Sozinha não, né? Seguir com a mãe dela. Um abraço. Com a minha mãe e com todas as mães de vocês que estão aqui, né? A gente faz aqui um momento de conexão com as mamães que estão aí do outro lado, né? As mães de cada um de vocês. Antes de começar a live, eu faço aqui um momento de introspecção para poder me conectar, né? Com quem vem, com o que eu vou dizer, porque eu não costumo muito escrever nada para poder falar, então é mais o que vem mesmo de dentro, é o que o grupo precisa, é o que eu dou conta de falar aqui no momento, porque às vezes eu também esqueço, né? Às vezes meio que dá um branco, sabe? Apesar de não ter ninguém aqui na minha frente, só o telefone, mas às vezes dá um branco, né? Mas vamos lá. Então, Bruna, seja bem-vinda. Então, pessoal, é só lembrando para vocês que amanhã a gente vai postar o nosso primeiro hashtag Buscando Solução lá no canal do YouTube. Ficou muito gostoso esse primeiro vídeo, né? Que gravou eu, o Jax e a Maria Eduarda, a nossa menina, que é ela que deu essa ideia aí, hashtag Buscando Soluções, que é onde a gente responde as perguntas que nos são feitas no privado. A gente achou que respondendo assim para mais pessoas pode servir mais, né? Porque a questão de um é muito parecida com a questão de outros. A gente vê isso no nosso curso, que quando um grupo se une, é muito parecido. No nosso curso anterior, assim, as dinâmicas eram muito parecidas. Então, quando um aluno postava alguma coisa, fazendo uma pergunta, e quando a gente respondia, servia basicamente para todos. Então, foi por isso que nós criamos esse novo programa aí, Buscando Soluções, hashtag Buscando Soluções. Então, amanhã, se vocês quiserem assistir, vai estar lá no canal do YouTube da nossa escola, tá bom? E também que a gente tem o canal do Telegram, aonde a gente também posta conteúdo de valor, para que te ajude aí a virar alguma chave que de repente está
te impedindo de seguir mais leve, alguma situação que está aí meio emperrada, sabe? Acerca dos relacionamentos, porque eu tenho observado que quando a gente não está se relacionando bem em alguma área, em algum círculo de relacionamento, a nossa vida fica meio que paralisada em todas as outras áreas. A gente não consegue avançar, sabe? Então é por essa razão que a gente está a serviço de ajudar quem precisa a olhar para as suas relações e ir desatando os nós para que a vida flua de uma forma mais leve, que é para isso que a gente está aqui nessa vida, para ser feliz, para evoluir. Mas tem muitas coisas das quais nós estamos presos, né? Porque a gente não está aqui sozinho, solto. Nós estamos ligados a todo um sistema familiar e a todo um sistema de pessoas. Então vamos lá. Como que funciona a nossa live? Eu vou começar falando aqui sobre o movimento interrompido com relação à mãe. Antes eu vou responder uma pergunta de ontem que ficou. Eu acho que é só uma, né, Jax? Porque as outras a gente respondeu e a outra eram duas perguntas. Uma eu não consegui ver na live mesmo. Eu revi a live toda e essa pergunta não apareceu. Eu acho que era da Fran. Se ela tiver aí, ela pode fazer novamente que a gente responde. O Jax vai me auxiliar hoje. Oi, Laila. Porque não dá para eu falar e observar as perguntas ao mesmo tempo. Então, hoje ele vai me dar uma força aqui, tá bom? Então, a pergunta que ficou de ontem, uma das perguntas, foi o seguinte. Como eu faço com relação à minha mãe, porque ela fala do meu pai para outras pessoas e fala dos irmãos, né? De um filho para o outro. Então, isso está me afastando da minha mãe, foi o que a pessoa falou, e isso é muito desagradável para eles. Então, a pergunta é, como lidar com uma mãe que tem esse tipo de comportamento, né? Provavelmente é algo que esse modelo de comportamento é uma dinâmica dela, que ela traz lá do sistema dela. Mas como a gente costuma separar a mãe da mulher, então eu vou falar aqui como que você pode proceder com a sua mãe. A mulher, isso é assunto dela, mas uma coisa que ajuda por exemplo, quando a mãe vier falar do pai para você, você pode dizer o seguinte: mamãe, isso é assunto seu com o papai. Aqui eu sou apenas a sua filha, eu sou apenas a filha de vocês. Para mim é muito pesado saber disso. Por favor, não me fale assim do papai. Pronto. Você não viola a ordem e você ajuda a sua mãe a perceber o que ela está fazendo sem ter que chamar a atenção dela diretamente, sabe? E quando ela vier falar de um irmão para você, você fala a mesma coisa. Poxa, mamãe, ele é meu irmão. E do jeito que ele é, tá bom para mim. Eu gostaria, assim, que a senhora não viesse falar dele para mim. Eu realmente não tenho disposição para ouvir isso. Sabe, quando você faz isso e faz numa postura de pequeno, você não está violando a ordem. E quando você faz esse movimento, né, de falar para sua mãe, olha só, mamãe, eu realmente não quero saber isso do meu irmão, não me interessa. Isso daí é um assunto da senhora com ele, eu não posso entrar nisso. Você também ajuda a sua mãe a olhar, né, para essa postura e de repente ajuda ela a ir para o lugar dela. Porque uma mamãe que faz isso, ela provavelmente é uma mãe que está fora de ordem, né? Ela tem algumas questões lá no próprio sistema dela, onde ela precisa olhar para a relação dela com a própria mamãe dela, com o próprio papai. Então, não é pelo fato da mamãe estar fora de ordem que a gente precisa também ficar com relação a ela. Então, a gente faz esse movimento de retirada com respeito, né? E saia, como é que é, Leão da Montanha? Saída pela direita. Você não dá ouvidos, você simplesmente se retira e fala, não, eu não quero ouvir isso. E faz isso de uma forma respeitosa, tá bom? Então, essa é a dica. E isso serve para qualquer um. Quando um dia desses, eu tomei uma da minha filha, né, da nossa filha.
eu fui comentar alguma coisa aqui da minha intimidade, inclusive aqui com o Jax, alguma coisa. Ela, de 20 anos, olhou para mim e falou assim: mamãe, eu não preciso saber disso. E aí, na hora, eu falei: é verdade. Então, ela me ajudou a ir para o meu lugar. Naquela hora, eu falei: é verdade, filha. A gente fica meio brava, né? Assim, como mãe e tal, mas aquilo me ajudou a voltar para o meu lugar. Então, eu simplesmente olhei para ela e falei: filha, realmente eu sinto muito. E também não falei mais nada para ela. Certo? Então, respondida a pergunta de ontem, vai essa dica sistêmica aí, que para que você não viole essa lei e também não precise se afastar da sua mãe, tá? Porque esse afastamento traz um prejuízo para a gente e também para nossa mãe. Então, a gente não precisa se afastar. Então, Maria, essa atitude de falar mal de pai para filho, de um filho para o outro, pode ser considerada vitimismo? Pode ser, né? Não tem como a gente afirmar com certeza, porque eu teria que conhecer a pessoa, observar como é que ela age, com qual postura ela age. Mas assim, fica parecendo ser, né, uma carência, uma forma de, às vezes, não ter outra coisa para conversar. E aí fica falando, né, para ter assunto, para ter conversa. Às vezes esse falar mal é só algo superficial. Não é realmente aquilo que ela sente, né? Não é aquilo que está no profundo. Mas é mais para ter conversa. Eu tenho alguns parentes que são assim, toda vez que eles se encontram, eles falam mal uns dos outros, né? Por exemplo, reúne um grupo de irmãos, aí eles falam daquele irmão que não está presente. Mas hoje, antes eu achava que era por maldade e tudo. Hoje eu vejo mais assim, que é uma falta de assunto. As pessoas, elas não falam sobre si, né? Ninguém tem muita coragem de falar dos seus problemas, das suas dinâmicas, dos seus projetos. Então, elas falam das outras pessoas. Tem até uma frase que eu acho bem interessante, que diz assim: o macaco senta no rabo e fala do rabo da cutia. Então, é mais ou menos isso que eu vejo. Então, talvez, né, a gente não pode afirmar com certeza, mas talvez seja isso, essa mamãe, por conta de uma carência ou talvez vitimismo, ela, para ter assunto ali entre os filhos, ela faz essa dinâmica sem perceber até o mal que ela está causando, né, entre os filhos, tá? Então, esse é o meu ponto de vista. Não posso afirmar que seja a realidade em si, tá bom? Então, hoje o nosso tema dessa live é falar sobre o movimento interrompido. E eu peguei até aqui um conceito que eu achei bem interessante, né? O que é um movimento interrompido? Aí eu até mostrei para o Jacques, eu falei: nossa, que conceito bonito. Então eu vou ler o conceito para vocês e aí a gente simplifica e explica. Então, olha só. O que é um movimento interrompido? É o retraimento emocional da criança diante de uma inacessibilidade emocional do seu pai ou da sua mãe. Então, trazendo para o jeito nordestino de ser, cearense, né? O jeito mais simples o que seria essa inacessibilidade, né? Então, o que é observado é que quando a criança ela é pequena, bem pequena, e aí pode ser desde o nascimento, quando ela precisa dessa mãe que ela não encontra, então essa criança ela passa por um estágio de sofrimento por não encontrar essa mãe. Então, a mãe está inacessível para ela, então isso provoca uma dor. E no momento que provoca essa dor na criança, ela também se retrai emocionalmente. Então, esse é um ponto, né, que pode ocasionar esse movimento interrompido. E tem um livro que fala como o meu nascimento interfere nos meus relacionamentos. Isso é o tema de um livro, que fala o seguinte, que a criança, até os 2 anos de idade, ela não tem noção de tempo, de espaço de tempo. Então, para ela ficar afastada da mãe alguns minutos, pode significar para ela um tempo assim interminável, ela não tem essa noção de tempo. Eles até recomendam que a mãe não deveria, né, se afastar da sua criança até os 2 anos de idade, por nenhuma razão.
teria que fazer meio que parecido com as índias, né? Que elas têm as crianças, amarram eles aqui. As africanas também têm isso, né? Que faz tipo um canguru. Então amarra a criança aqui e, no caso das indígenas, a criança só sai dali com 2 anos de idade. Então a gente acredita, né, que se a gente segurar muito a criança no colo, estiver sempre com a criança aqui no colo, que ela vai se tornar muito dependente. Não é isso que se observa. Quando essas crianças ficam esse período, né, de aproximação, de contato direto aqui com a mãe, por esse período, depois elas se tornam mais independentes. Porque assim, a criança, quando ela nasce, ela não tem o sistema nervoso ainda totalmente desenvolvido, né? Então, quanto mais contato a criança tiver com a mãe, mais rápido ela desenvolve essa parte neurológica e tudo. Então, o ideal era que a criança ficasse por esses 2 anos aí. Então, como acontecem fatos onde essa criança não fica com essa mãe, às vezes precisa ser afastado, o que acontece? A criança, ela guarda essa sensação dessa inacessibilidade emocional com relação à mãe. E isso pode se dar de 2 formas. Ou porque realmente a criança teve que se afastar da mãe, ou porque a criança teve que ficar internada, ou porque a mãe precisou ficar internada, ou porque por alguma razão essa criança teve que ficar com alguém, né, com parentes. Enfim, pode acontecer N fatores onde essa criança foi afastada da mãe. Ou porque ela vai muito cedo para uma creche, por uma necessidade da mãe. Então, o que acontece? Essa criança, ela sente isso, esse afastamento. Então, ela se retrai. E no momento que ela pode estar presente de novo e em contato com essa mãe, a criança permanece retraída, né? Ela, como se ela se protegesse daquilo. Não, eu não vou mais, como se ela dissesse, eu não vou mais, né, me aproximar dela porque ela vai me deixar de novo, então eu não vou sofrer de novo essa dor. Então a criança, ela já se afasta emocionalmente da mãe, aí nesse primeiro movimento. E tem uma outra forma também, que não precisa nem haver essa separação física, mas se a mãe ela estiver envolvida, emaranhada em alguma questão lá do seu sistema de origem, às vezes ela teve uma separação precoce da própria mãe. Então ela não consegue agora aqui estar totalmente presente para essa criança emocionalmente. Ela está até ali fisicamente para cuidar da criança, fazer aqueles cuidados, né, que a criança precisa, mas ela não está emocionalmente disponível para a criança. A criança também sente isso e a criança também se afasta emocionalmente dessa mãe e aquilo se transforma numa dor e às vezes se transforma em sintomas, né? E aí a gente já entra na questão das consequências de um movimento interrompido. E antes de eu começar a falar sobre as consequências desse movimento interrompido, eu vou só falar aqui, a Bruna colocou algo. Minha mãe colocou meu pai no asilo após ter Alzheimer e foi um alívio para a família, pois ninguém dava conta dele. Às vezes é necessário, né? Mas tudo isso precisa ser visto. Com que postura foi colocada e qual o efeito disso na família. Às vezes é recomendado, né, que algo desse tipo seja feito. Eu já vi constelação onde o marido ficou inválido e assim, ele ficava melhor e a esposa ficava melhor se ele fosse para uma casa de cuidados. Então, são coisas que a gente precisa observar. Não posso dizer que se isso é bom ou mal, se isso é certo ou errado, mas tem que observar os efeitos disso na família, porque às vezes também não tem bons efeitos, né? Então tem o caso de uma moça que internou a própria mãe, né? No asilo porque ela não quis cuidar da mãe. Então no momento que ela fez isso, uma filha dela automaticamente
começou a visitar asilos e cuidar de pessoas idosas. Ela estava fazendo isso por quem, né? A mãe não quis cuidar da própria mãe, então a neta foi cuidar de idosos porque ela estava olhando para essa avó, sendo leal a essa avó. Então tem coisas que a gente faz que às vezes parece ser o melhor e os efeitos são ruins. E tem coisas que a gente faz de consciência pesada e tudo, mas que tem um bom efeito. Então sempre é importante olhar os efeitos, tá bom? Então, quais são o que a gente observa, né, com esse trabalho? Quais são as consequências que tem de um movimento interrompido com relação à mãe? O que o Bert Helling percebeu com esse trabalho, e não só ele, né? Outros profissionais da área aí da psicologia e que estudam os comportamentos. Que essa criança que teve um movimento interrompido lá com relação à sua mãe, que teve essa inacessibilidade emocional, que não pôde demonstrar esse amor, que não foi correspondido com o amor que demonstrou, essa criança cresce e lá no futuro ela também tem dificuldade de ir em direção a alguém, a um parceiro, por exemplo. Essa pessoa, ela também pode ter dificuldade em ir em direção à sua profissão, em ir em direção ao sucesso. Então, ela também tem dificuldade em se entregar, no caso, para os próprios filhos, né? Para ter essa troca com esse filho. Então, são várias situações que a gente pode observar. E também pode desenvolver sintomas, né? Sintomas físicos como ansiedade, depressão, por falta dessa conexão com a mãe. Porque a gente observa com esse trabalho que a depressão é a ausência de um dos pais. E em especial quando você está desconectado da sua mãe. Porque a nossa mãe é a nossa primeira morada, né? A nossa primeira fonte. Então, o Jacques está aqui me sinalizando. Então, o que acontece? É isso que a gente observa com relação ao movimento interrompido. E às vezes isso é consciente ou inconsciente. E o no caso, o próprio criador dessa abordagem recomenda, né? Quando você percebe, através de um sintoma, que você tem um movimento interrompido em direção à sua mãe. É você voltar lá para aquele ponto aonde esse movimento aconteceu. Então ele fala assim, para você ir passo a passo, né, em direção à sua mãe, você voltar naquele ponto e no final dessa live a gente vai fazer uma meditação nesse sentido, para a gente voltar lá naquele ponto diante da nossa mãe e mesmo com a dor que aquilo causou, a gente ir dando pequenos passos em direção a ela. Tá bom? Então assim, aqui eu falei um pouco da teoria. E agora eu vou chamar uma pessoa que ela tem um exemplo concreto para dar para a gente a partir da própria história dela, a partir do próprio caminho dela, porque isso realmente eu acho que tem mais força, tá bom? Renata, me manda uma solicitação para você participar ao vivo, por favor. O Léo está dizendo, enquanto ela manda, deixa eu falar aqui. Sou um bebê arco-íris, pois fui concebido para substituir um irmão que nasceu e morreu antes de mim. Ele era o primeiro menino após 2 meninas. Percebo um apego maior da minha mãe em relação a mim. E sempre vi dificuldade no relacionamento dela com minhas irmãs. Léo, quando uma mãe perde uma criança, isso é muito profundo. Deixa uma marca não só na mãe, em toda a família, né? Então, oi! Oi! Léo, eu volto aqui. Renata, só um minutinho que eu vou só terminar de responder aqui pro Léo, tá bom? Ok. Seja bem-vinda, viu? É um prazer Obrigada. falar com você. Eu que agradeço.
Tá certo, deixa eu só ver aqui, ó. Em que sentido esse apego interfere a relação da mãe? Opa, tá. Deixa eu pôr aí no silencioso. Então, em que sentido esse apego a um interfere a relação da mãe com os outros filhos? Ah, apego a você, Léo. Olha só, às vezes existe aí uma carência da própria mãe com relação aos próprios pais. E quando ela perde essa criança, como você falou que você nasceu para substituir essa criança, né? Então, isso acaba que se torna um peso para o filho que está vivo. Porque o movimento da mamãe seria trazer esse filho que morreu para a vida, né? Porque o movimento, quando a mãe perde um filho, normalmente essa mãe quer seguir esse filho também na morte. E às vezes tem um outro filho e colocar no lugar é o que mantém essa mulher na vida. Mas acaba que se torna um peso para esse filho que está vivo. Entende? Então é preciso olhar isso com muito cuidado. Porque acaba, né, o resultado de um sofrimento de uma mãe, mas acaba sendo um sofrimento para aqueles que estão vivos. Um caminho de solução é você se conectar com esse irmão morto e trazer ele de volta, né? Se conectar a ele e dizer, olha, você é meu irmão. E, sabe, fazer esse movimento de reintegração desse irmão que está excluído. Porque se esse irmão morreu e você foi colocado no lugar, nem o lugar desse irmão está sendo respeitado, está sendo visto, e nem você está no seu lugar. E a nossa força está quando a gente está no nosso lugar. Tá certo? Então vamos lá, Renata, minha querida. A gente está falando de movimento interrompido e você acabou de concluir o nosso curso. Eu falei o Verdade. seguinte, a Renata é alguém que pode falar muito bem para ilustrar, na verdade, isso que eu acabei de falar. Né? Então a palavra é sua, se apresente, por favor. Obrigada pela escolha. Para mim foi bem importante, um movimento bem interessante. Eu faço esse caminho de autoconhecimento que eu acho que durante muito tempo na minha vida eu culpei muito os meus pais, eu culpei muito a vida e tentei até mesmo tirar a minha vida de uma forma meio distorcida, criando doenças e me passando por muitos processos cirúrgicos. Eu passei por 12 processos cirúrgicos. E aí eu completamente desconectada. De pai, mãe, muita raiva, muita dor. E recentemente eu fiz o curso de constelação, em fevereiro. E nessa pandemia maravilhosa, que eu agradeço todos os dias a ela, pela oportunidade de estar me reconectando de novo com os meus pais e comigo, tendo tempo para mim. E olhando para minhas dores com mais carinho, comecei a assistir as suas lives. E assistindo as suas lives, fazendo os exercícios, o exercício com a mãe, foi a primeira que eu assisti. E eu fui me trazendo de volta. E me trazendo de volta nesses movimentos, me trazendo num novo ponto. Eu tinha acabado de trabalhar Amor Interrompido com minha mãe em fevereiro, no carnaval. E na sua live, no dia do exercício com a mãe, eu trabalhei outro ponto. E quando eu trabalhei esse outro ponto, eu fui vendo de quantas doenças eu tinha trago e o que ainda faltava olhar para minha mãe. E eu comecei a conversar com ela. Por causa da Covid, eu vim ter contato com eles e ficar com eles. E exatamente nesse dia eu estava com eles, na casa deles, cuidando deles, porque eles estavam tomando um remédio. E precisavam de alguém para ficar com eles. E naquele momento eu era a filha disponível. E fui para a casa deles. E comecei a perguntar para minha mãe qual era a história dela, a história de infância, o que tinha acontecido. E ela foi me contando os movimentos dela, né? De como foi a vida dela. E aí ela me contou uma história muito interessante. Eu não sabia qual era... por que minha mãe não gostava de Natal. Porque ela sempre sentia muita tristeza no Natal. E ela me contou uma história que, nossa, eu chorei muito. Ela disse assim que ela foi a mãe dos irmãos
E aí interrompido o processo dela estar com a mãe dela também. E o irmão dela, o único irmão homem, ele estava doente e minha avó estava de resguardo. E ele faleceu na véspera do Natal, e era minha mãe que cuidava dele. E aí eu Nossa. entendi a dor da minha mãe naquele momento. E aí, olhando para essa dor, eu olhei assim, a minha mãe me deu até muito. E aí, quando eu olhei para esse lugar, eu vendo a história, né? Ela me contando a história dela, e eu olhando para minha dor. E por todo o meu vitimismo, e todo o meu processo, naquilo que eu dava conta, né? Também num processo interrompido, porque eu também fui mãe dos meus irmãos. Eu, com 8 anos de idade, eu criei a minha irmã caçula com 45 dias e a minha irmã que tinha 4 anos e pouco. E eu lembro das muitas vezes que eu queria assistir desenho, que eu queria fazer outras coisas, e eu tinha que ser a mãe deles. E eu falava, eu não quero ser a mãe, eu quero ser a criança. Mas também em muitos momentos eu gostei, eu senti orgulho de estar ajudando a minha mãe. Era a dor da criança mesmo naquele lugar. E aí, depois de ter feito esse exercício contigo, ter retomado esse lugar, e já ter tomado a minha mãe no exercício de amor interrompido, né? Um dia depois, eu estava sentada com a minha mãe na cozinha, ela sentada, dizendo assim que estava com muita dor na nuca, nas costas. E aí eu sentei do lado da minha mãe, na cadeira, na cozinha. E aí eu falei assim, nossa, como a minha mãe é maravilhosa. Ajoelhei, eu ajoelhei do lado da minha mãe. Ela estava sentada e eu falei, mãe, olha para mim. E ela olhou. Quando ela olhou para mim, eu falei assim, mãe, eu sou pequena, eu sou sua filha. E foi muito pesado para mim ser mãe dos meus irmãos. E eu devolvo para a senhora, porque esse não é meu lugar. E muitas vezes eu tentei tomar o seu lugar, e muitas vezes eu tentei ser melhor do que a senhora, achando que eu sabia mais. E eu vi que isso não me levou a lugar nenhum, só me trouxe dor. E eu tô cansada. Não quero mais esse lugar, porque esse lugar é da senhora, não é meu, eu sou sua filha. E aí, ajoelhada de frente com a minha mãe, pedindo para ela me olhar, ela falava assim, eu sei, minha filha, do que você sentiu. Eu vendo nos olhos dela, ela com o mesmo movimento. Ela também tinha sido mãe dos filhos, dos irmãos dela. E aí, mais tarde, mais à noite, ela falando assim que estava com muita dor na nuca, muita dor nas costas. Eu falei com ela assim, mãe, hoje eu fiz alguns cursos, alguns estudos que tá me ajudando a curar nesse lugar. Cada dia eu faço um movimento. E por isso eu estou aqui com a senhora hoje. E hoje eu posso te ajudar num ponto, se a senhora quiser, como alguém que está estudando, mas não como alguém que sabe mais que a senhora. E se a senhora quiser, a gente pode fazer esse movimento também. Aí ela falou assim, eu quero. Levei ela para uma cadeira e fui fazer um movimento com ela das cadeiras, né? E fiz o mesmo movimento para ela entregar para a mãe dela. Nossa, Todo que esse lindo. peso, toda essa dor, assim como eu tinha entregue o meu e ficado com o que era meu, a minha mãe pôde entregar o que era dela. E quando nós terminamos, ela falou assim, nossa, tirei um peso das minhas costas, não estou mais sentindo dor na nuca. E naquela noite ela me contou no outro dia que ela dormiu. E tinha 2 noites que ela não dormia. Mas nesse movimento de eu ter me voltado para o meu lugar e ter curado um lugar onde eu me senti abandonada, onde eu me senti interrompida no amor da minha mãe, nós curamos juntas. Ela curou no lugar interrompido com a mãe. Eu curei primeiro como filha no meu lugar interrompido com ela, e ela curou no lugar interrompido com a mãe dela. E eles estavam com dificuldades para vender a casa, porque eles moravam no Espírito Santo e voltaram para Brasília.
E no dia seguinte, na mesma semana, ela vendeu a casa. Eles venderam a casa. E agora, Renata, próximo. não, Foi. só somando aqui o que você acabou de falar, me veio uma imagem, né, diante do que você falou. Eu fiquei aqui olhando para o fluxo de um rio, né? Uhum, Quando tem uma obstrução no fluxo do rio, para de descer água para onde o rio iria fluir, mas também há um acúmulo de tensão ali onde aquela água está ficando represada, né? sim, Acompanha? Então, no sim, momento que a gente vai lá e tira essa obstrução do rio, então essa água volta a fluir, tira a tensão lá de cima, de onde estava acumulando, e acaba que na parte que estava seca volta a correr água. Então, no momento que verdade. você foi lá e fez a sua parte, desobstruiu a sua relação em direção à sua mãe, isso teve um impacto imediato em relação à mamãe com a vovó. Não é lindo isso? Olha, foi perfeito. E eu agradeço todos os minutos que eu lembro desse Covid, que eu chamo de convite. A É minha amiga verdade. deu o nome de convite, eu falei, eu concordo com você, é um convite. E a gente só volta para casa quando a gente está disposto a voltar para o lugar da gente. Porque enquanto a gente não escolhe o nosso lugar, você não assume o seu lugar, nada fica na ordem. A começar por você, você não está aceitando o seu lugar de filha, está querendo entrar num processo, num lugar que não é seu, e como é que você quer que alguém respeite o seu lugar se você não respeita? Então não tem como a gente querer do outro aquilo que a gente não tem ou aquilo que a gente não dá. Então, para mim, olhar Perfeito. para esse lugar, é, eu não tenho o que dizer, só sei que a leveza que eu sinto, né, que eu sinto no meu corpo, no meu sono, e vendo as coisas acontecerem em volta, já diz, né? Não é o que a gente diz, é o que acontece. E eu estou escolhendo, eu venho no movimento de escolher, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão. E eu Essa abro mão. pergunta eu gosto dela. Eu sempre É, me pergunto, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Eu quero ser feliz. Mesmo que eu tenha que abrir mão de tudo aquilo que eu acredito. Até porque aquilo que eu acredito, os movimentos que eu fiz até aqui, eles me trouxeram um resultado. E o resultado foi sempre o mesmo. Eu vou perder com o que se eu fizer diferente ou se eu abrir mão? Simplesmente vou abrir mão de ser do meu jeito para deixar ser o que tiver que ser. E com certeza é mais leve. Eu venho é experimentando muito. e é muito interessante, Renata, porque às vezes a gente está ali paralisado, né? Num processo de acusação com relação Sim, à nossa mãe e querendo que ela tivesse sido diferente, que tivesse tudo sido diferente, mas quando a gente olha para o contexto da nossa mãe, né? Ontem a gente fez a live com esse objetivo, né? De olhar para nossa mãe lá no contexto dela. E daí, às vezes a gente fica olhando para ela do nosso contexto e falando, mas você não me deu isso, mas você não fez assim, mas você poderia ter feito assado. E aí, quando você se depara com a realidade, igual você me contou, né? Que a sua mãe sim. também passou por isso. Então, o que que ela tinha para te dar além do que ela te deu? Ela me deu muito. Segundo o Bert, não diz que quando deu a vida já deu tudo? Só que a criança no seu lugar de criança e nas suas dores, ela cobra mais do que ela está dando, mais do que ela pode ter. Então, quando a gente se permite colocar no lugar do outro, e na sua live você falava, separa a mãe da mulher. Separa a mãe da mulher que está ali. Não é fácil. E num primeiro Não, momento não é. é muita confusão porque a gente não consegue separar as duas coisas. Fala, é a mesma coisa. Só que não é. Quando você olha e a forma que a forma que os meus pais às vezes conversam, se tratam, me incomodava muito. Eu ficava muito irritada. Só que eu ficava irritada por quê? Porque eu queria que eles fizessem do meu jeito, eu não estava aceitando o jeito deles.
E aí, quando eu fui curando esse lugar e deixando ser, eles não mudaram absolutamente nada, só que não me incomoda mais. Você agora já vê beleza nisso, né? A gente consegue ter compaixão, né? E quando você consegue ser compassiva, você vê que em um lugar tá diferente. Então, como é que você vê se alguma coisa mudou na sua vida? Se o que você está fazendo está dando resultado? Veja os resultados. Se está acontecendo do mesmo jeito, você ainda está fazendo do mesmo jeito. Então, fazer diferente muitas vezes é olhar para a dor e só olhar, porque antes você não olhava. E se você olhar para ela, você já está fazendo um movimento diferente. O próximo passo, ele vai acontecendo. Que quando você olha, você já aceita um lugar. E aí você já não está querendo ser mais que o outro. Você está ficando no seu lugar. E isso para mim É foi um aprendizado muito rico. interessante você falar isso com relação aos seus pais, né? Da forma que te incomodava, a forma que eles se relacionavam. Eu também, eu queria, né, que os meus pais sentassem na calçada e conversassem ali no fim da tarde juntos. Isso era o meu sonho. Só que os meus pais, eles brigaram a vida inteira, sabe? Assim, eles se comunicavam dessa forma. E daí, um dia no meu treinamento, lá em 2012, eu fiz uma constelação, né? E daí a nossa professora me colocou diante dos meus pais, de representantes dos meus pais, né? Foi muito Aí você engraçado, sentiu na porque, pele. menina, eles se olhavam com tanta cumplicidade e eu olhava assim para eles, sabe? E não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, gente, mas o meu pai e a minha mãe não se olham desse jeito. Aonde essa constelação tá errada? É o seu Mas julgamento, não, né? isso, eles tinham a maneira deles de se comunicar. Tanto que hoje eu me lembro, né, quando eu comecei a tirar essa lente do julgamento e passei a olhar os meus pais na essência, eu comecei a ver a beleza dos gestos deles de um para o outro, sabe? Então, meu pai chegava, a minha mãe ia lá, reservava, porque ele tomava banho lá, a gente morava no interior, então ele ia tomar banho lá no quintal. Aí ela falava assim pra gente, olha, não vão lá pra fora que o pai de vocês está tomando banho. Aí ali ela levava a toalha dele, levava a cueca, levava as A coisas minha mãe dele. E faz a aí mesma coisa até hoje. O chinelo. Aí ajeitava lá no contexto deles, era aquilo ali. Aí no outro dia seguinte, ó, não concordavam com nada, ele dava uma opinião, ela não concordava, ele dava uma opinião, ela não... E aí era assim, ó, era uma confusão os dois. Aí quando foi o ano passado, o papai adoeceu, né, de Alzheimer. E daí a mamãe, os meninos, todo mundo muito preocupado, né, com ela. Mãe, a senhora já tá velha, vamos colocar alguém para cuidar do papai, não sei o quê. Aí ela olhou para eles e falou assim, olha, isso daqui é assunto de família. Nós vamos cuidar do pai de vocês. E é E verdade. ela nunca arredou o pé, Renata. Sim, para ela sair de casa, ela tinha que deixar um dos filhos ou dos netos olhando ele, porque ele ficava desesperado quando ela não estava em casa. Então, assim, foram 5 anos aonde ela cuidou dele e tudo. E meu pai aprontou muito com a minha mãe, né? Teve outras mulheres e outros filhos. Então, quando ele adoeceu, uma comadre dela chegou e falou assim: Ê, Francisca, agora é a hora de tu descontar. Aí ela olhou para essa comadre e falou assim: mulher, você tá louca? Como é que eu posso descontar alguma coisa de um homem que tá doente? É verdade. Desculpa a emoção, Você sabe porque eles que faleceram. E aí, só completando, né? Então, o papai faleceu em julho de 2018 e ela faleceu em outubro. Ela não suportou ficar sem eles. Tu imagina uma coisa dessa? E eu achava que eles brigavam a vida inteira. é o E jeito de assim, era amar só a deles, né? casca deles, né? Era só a casca. É, você fez Então, uma é muito live. louco isso. Oh, perdão. Você fez uma Não, eu live terminei.
falando das 5 linguagens do amor. Eu li esse livro muito cedo e reli há pouco tempo. E é verdade, a gente fala tanto em se comunicar, a gente fala tanto em ter contato com o outro, mas a gente não para poder entender qual é a linguagem de amor do outro. E a linguagem de amor dos nossos pais era essa. Meus pais agora em julho vão fazer 53 anos de casados. E se eles, 53 anos, estão juntos, conviveram juntos, ficaram inclusive 20 anos morando sozinhos no Espírito Santo, agora que retornaram para Brasília, quem sou eu para dizer que o jeito deles se comunicarem está errado se eles estão juntos até hoje? A prova de que eles se gostam e a prova que essa é a forma de comunicação deles é que eles estão juntos. Eu estou completamente alheia, a minha vida é uma deles, tirando mãe e pai e filha e colocando a mulher, o homem e a mulher, tá tudo perfeito. Tudo é perfeito do jeito que é e como a gente precisa passar por tanta coisa para entender isso, né? Aham. Mas é muito rico quando a gente chega nesse lugar. E semana É. passada, na sexta-feira, no dia 1º, eu fui para Águas Claras, porque eu falei assim, eu vou dividir as minhas comemorações. Eu vou passar meu aniversário em Águas Claras, com a minha segunda família e a minha amiga, né, com quem eu moro em Águas Claras. E aí eu volto para passar o Dia das Mães com a minha mãe, que depois dessa reconexão, desse tomar minha mãe de novo, e eu falei assim, e ela está viva, eu vou voltar para passar com eles. E aí nesse caminho de casa, quando eu estava dirigindo daqui de Braslândia para Águas Claras, eu fui daqui até Águas Claras, rindo dentro do carro e chorando. Porque uma hora eu colocava minha mãe do lado, outra hora eu colocava meu pai e conversava com eles. Aí falava assim, hoje, a partir de hoje, quando vocês forem embora, eu sei que vai ser tranquilo, porque eu sinto que vocês já me abençoam e vocês vão continuar me abençoando. E eu tinha feito uma escolha de curar esse lugar por amor e que eu não queria levar isso para outra vida. Que eu acredito em outras vidas, né? E eu não queria levar isso para Claro. outra vida. E eu consegui. É isso aí. Renata, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação e Eu que dizer agradeço. que é muito bom, né, ver esses movimentos que vocês, né, que vocês fazem. A gente também, enquanto aqui do outro lado, né, nesse processo do curso, a gente caminhou muito com vocês e crescemos muito juntos. Então, cada depoimento foi algo que também ampliou o nosso coração e também nos ajuda a ir em direção aos nossos próprios pais. Então, muito obrigada. Eu vou fazer Com agora uma certeza. integração, um movimento aqui de volta para a mamãe. E eu Eu que vou te tirar aqui um agradeço. pouquinho, tá bom? E Então olha tá, um só. beijo no coração, grata. É o que é? Eu não tô vendo. Sobe um pouquinho. Ai, que linda! Maravilha! Parabéns. Parabéns. Um beijo, Obrigada, viu? eu que agradeço. Beijo no coração. Igualmente. Então, meus amores, olha só. A gente tem algumas perguntas, mas não vai dar tempo de responder hoje, mas tá, o Jax anotou aqui, né, Jax? E amanhã eu respondo, tá bom? Inicio a live respondendo e amanhã a gente ainda vai falar sobre essa relação tão profunda com a nossa mãe. A gente tem alguns minutinhos e eu vou fazer aqui uma integração com vocês, que é um movimento que vai nos ajudar a retomar essa conexão com a nossa mãe, tá bom? Então vamos lá. Eu vou convidar vocês a fecharem os olhos e respirar profundamente. Fica numa posição confortável. Deixa a sua coluna reta. E respira mais uma vez profundamente. Quando você inspirar, vai sentindo o cheiro da sua mãe. Sabe, aquele cheiro característico que toda mãe tem?
Quando eu inspiro aqui, eu sinto o cheiro de lenha queimada. A minha mãe tinha fogão a lenha, então sempre ela estava com cheiro de lenha queimada. Qual que é o cheiro característico da sua mãe? Inspira o cheiro da sua mãe agora. Segura um pouquinho o ar e solta. Mais uma vez, inspira o cheiro da mamãe. Nossa, eu chego a sentir o cheiro da lenha. E solta. E agora, eu vou convidar você a fazer uma viagem no tempo. Você vai voltar lá no seu tempo de menino, de menina, de criança. Lá aonde você conseguisse visualizar, bem pequenininho. E agora, você vai ver a mamãe diante de você. Então a mamãe está lá, diante de você. Então ela está esperando que você vá até ela. Então você toma uma decisão interna. Agora, consciente. Você toma uma decisão interna de ir em direção a ela. Então você devagar vai erguendo os seus braços em direção à sua mãe. Então você levanta bem os seus braços, como um bebezinho que está sentado no chão e a mãe chega e ele simplesmente ergue os braços para ser apanhado por essa mulher. E agora ela te pega no colo. E você sente como é estar no colo dela novamente. Por mais que isso seja difícil para você, resista a esse colo. Permita que ela te pegue no colo. Se em algum momento ela não esteve disponível para você, agora ela está. Agora ela te pega no colo. E você se aninha bem quietinho nesse colo. E olha para o rosto dela. Olha para a face dela. E observa também como ela olha para você. E assim, bem aconchegado, você fica aí nesse colo. E ao longo dessa noite e do dia seguinte, do amanhã, você se visualize no colo da mamãe. Não saia daí, fique aí. Suporte. Agora respira profundamente e solta o ar. E ainda no colo dessa mãe, você abre os seus olhos e volta pro aqui e agora. Como estão todos? Guardem essa imagem, essa sensação, esse cheiro no fundo do coração. E se puderem, se ainda for possível para vocês, peçam um colo da mamãe. Chegue assim pertinho dela quando ela estiver sentada, sente no chão e fale assim: mamãe, me dá só um pouquinho do seu colo. E comece encostando assim a cabeça no colo dela, sabe? No início pode ser que ela ache estranho, mas ela vai gostar. Eu sei disso porque eu fiz isso, tá bom? Então eu agradeço cada um que veio. E só lembrando que amanhã a gente vai postar lá o nosso hashtag Buscando Solução
E que também nós temos o canal do Telegram, aonde todos os dias a gente coloca um pouco mais de conteúdo para quem está aí empenhado em aprender essa arte de se relacionar e de deixar a sua vida muito mais leve. Um beijo no coração e até amanhã. Fiquem com Deus.